Vamos falar sobre tudo isso agora com os nossos convidados. Primeiro, cumprimentar aqui Marcelo Coutinho. E se é sexta-feira, a Fiboninha vem junto. Bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia, lindão. Firme e forte? Firme e forte. Confiante? Sempre. Vem sendo uma boa semana? Ainda mais feliz, porque eu sei que hoje você tá feliz. Eu tô bastante feliz com o título. Então, não tem nem o que falar. Pô, 6 anos sem saber o que é gritar. Ah, meu moreno, meu bíceps dourado, bom dia pra você. Eu ia dizendo, né? 6 anos sem saber o que é gritar. É campeão? Eu realmente tô emocionado. Fazia tempo. Ainda que seja um campeonato paulista, que não é um título da primeira prateleira, tal qual um brasileiro, Libertadores. Mas campeão é campeão. Fiboninha sabe o que é isso. Tão jovem, já levantou tantos troféus. O mais recente chama-se Magalu. Coutinho, vamos organizar dólar e índice. O dólar tá renovando máxima. 0,40% praticamente de alta, R$ 5,764. E o Ibovespa Futuro tá apresentando a mesma variação percentual. Só que em sinal oposto. O Indifut cai 0,44, renova a mínima 133.140. Se desenha um dia de kit dos vendidos e a curva de juros buscando máxima em todas as pontas dos vértices. Fala, Coutinho! Vamos lá. Bom dia, Cami, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Índice lado esquerdo, ainda dentro de um envelope de alta. Suas restrições é 1,31,940 e 1,34,455. Então, a priori, sobe, lateraliza, sobe, pianinho, até 131.900. Pode cair à vontade. Não troca minha figura altista. Só ficar atento, porque, ok, como o Léo comenta, já no início do dia de hoje converge para baixo. Então, vamos ver como é que o mercado vai. Dólar muda. Olha só, dólar, eu tenho um sobe, lateraliza, sobe. Então, o dólar começa ainda de uma forma muito pequena, face a toda a sua movimentação baixista, o dólar já montou ali uma figurinha de cunho altista. Então, a priori, e aí como índice e dólar, na teoria, deveriam andar de forma invertida, isso poderia puxar o índice para baixo. Então, a priori, índice lateralizado com cunho altista, dólar na sua primária baixista, já montando um envelopinho de alta. 9,6. Obrigado, Coutinho. Hora do destaque inicial do meu amigo Guilherme Cunha, já na ponta da conexão. Gui, tamo junto pra mais uma, bem-vindo. Ei, Leozinho, eu também não consigo conter, vocês devem ter falado 77 vezes do Coringão já dentro dessa transmissão, mas eu compactuo com esse sentimento de vitória, e esse sentimento de vitória também será no nosso mercado financeiro. Um beijo do Cunha pra você e a todo o time do Corinthians. Aí, Gui, gostei do destaque inicial, meu amigo. Vai, Corinthians, o Gui é mais um dos corintianos que compõe a nossa grade. Gui, eu já vou pedir pra você comentar a Penade e esses rumores de um Caged mais forte. Mas nada melhor do que encorpar o teu comentário com mais informação que a Camila Nascimento separou. Ela mergulhou no release da Penade Contínua e vai trazer notícia. Pois não, Cá? O número de empregados no setor privado caiu 0,8% no trimestre. O número de empregados com carteira assinada no setor privado foi um novo recorde da série histórica iniciada em 2012, após uma alta de 1,1% no trimestre. Já o número de empregados sem carteira no setor privado caiu 6%. A taxa de informalidade foi de 38,1% entre a população ocupada, recuou em relação aos 38,7% registrados no trimestre anterior. E só para destacar também, no setor público, o número de empregados recuou 3,9% no trimestre. E o rendimento real habitual de todos os trabalhadores ficou em R$ 3.378, alta de 1,3% no trimestre, chegando também ao recorde da série histórica. Léo? O Cá, vamos enfatizar isso, que me parece que tem uma informação importante entre as que você separou, ou mais importante até, entre as importantes que você separou, que é a retração dos empregos do segmento público, do setor público, e também uma retração no segmento privado, mas em menor proporção. Se eu entendi bem aqui, uma queda de mais de 3% nos empregos do setor público no trimestre acumulado e corrente, enquanto que o setor privado recuou, mas menos de 1%. Isso mesmo, o número de empregados no setor público caiu 3,9% no trimestre, quase 4%. E no setor privado, a queda foi de 0,8%, Léo. Por que eu acho importante enfatizar isso? Porque você vê uma resiliência maior do segmento privado. Guilherme Cunha, meu parceiro, já fala das duas coisas. Desse dólar que galopou, hein? 0,6% de avanço, R$ 5,778. De saída já estamos acenando para o 5,78. Quero saber o que você vai fazer, até porque o que você tem feito é mais dólar mesmo. O índice você tem dito aqui que está desconfortável para entrar. A curva de juros já chega a
13 pontos base em média a mais nos prêmios, não é qualquer curva. E o Indifut acaba de renovar a mínima, vai recuando 0,61%. Não sei se já é um patamar que te deixa mais confortável para estudar uma comprinha no índice. Quero acreditar que não, né? Ele subiu bastante, é uma correção ainda pequena no relativo. Temos tudo isso para ouvir e aí você à vontade fala também da Penad. Vai lá, Gui. Vamos lá, Léo, fazer um combão, né? Visto que o dólar ele tem que subir agora, ele vai pressionar bastante esse contexto do começo desse dia, principalmente. O PCI é um cenário que pode mudar o humor e a direção dos dois ativos do mercado de futuros, naturalmente, mas até mesmo naquela faixa em cima do gráfico, traz ali a lembrança que nós estamos muito próximo, né? Na verdade, na segunda-feira, o fechamento do contrato de dólar. Então, esse cenário acaba traduzindo hoje numa pressão mais forte na ponta compradora. Nós temos alguns pontinhos mágicos aqui para poder olhar e um muito próximo, que é o 5781, depois até o 5798. Toda essa região começa a dar um indício de que o dólar já precisava, o que o dólar precisava para fazer para essa briga da Petax, a gente começar a olhar para o movimento do vencimento do contrato da sexta-feira, já se encerrou. Tudo isso também pelo cenário de estudo de volatilidade. Então, muita gente está conseguindo pegar o início dos últimos dias, a ponta compradora e colocar um din-din, e muita gente também na outra ponta, nesse ato de cansar na resistência desses pontos, conseguindo pegar uma venda e colocar um din-din no bolso. Então eu particularmente deixo esse dólar subir, está chegando nesse primeiro ponto, está muito forte o movimento, assim que cansar a gente pega esse recuo, porque o contexto da pressão sobre o contrato, né, o movimento do vencimento, ele é mais vendedor. Lembrando que juros mais altos, dólar é pressionado, por isso que a gente tem esse contexto. Na ponta esquerda do gráfico, que nem o Marcelo Coutinho estava falando, a gente está num grande lateralização que subiu 1% para os 135 mil, ou caiu 1% e buscar os seus 132.500 e alguma coisa, não aconteceu nada, né? E muito provavelmente tenhamos aí um cenário dessa grande congestão no índice dentro até o dia 2 de abril, que é onde tem o principal evento para poder direcionar realmente o apetite a risco. Continua-se o fluxo de compra aqui na nossa bolsa, mas hoje, sexta-feira, a gente pode ter não só uma redução, mas ter também mais um fechamento aí num cenário mais negativo para o índice futuro. Só vai me confortar a compra do índice futuro, Léo, depois que cair ali seus 4, 5 mil pontos, lá para os seus 130 mil, e trazer um sentimento ali de continuidade depois da retomada do fluxo comprador. Estou muito mais procurando venda no índice e também uma venda no dólar no desgaste do que qualquer coisa para o dia de hoje. Já a Penad, não vejo que é ela quem está fazendo todo esse barulho não, tá, Léo? Tem um sentimento aí de um PCI mais forte, e se esse dado vier, ele vai muito mais sobrepor todo o contexto da Penad do que qualquer coisa. PCI é o principal movimento do dia de hoje. Olha, interessante, hein? Interessante porque até aqui, obviamente, os nossos contribuidores nos sugeriram não olhar para o PCI, né? Obviamente, está todo mundo de olho para o PCI. Porém, eles sustentaram aqui a ideia de que esse PCI ele tem uma relevância mais esvaziada do que outros, porque ele está ensanduichado pelo dia 2 de abril. 2 de abril passou a ser a grande data. E o Guilherme Cunha traz um contraponto importante. Não há dúvida, eles também concordam com isso. É o evento mais relevante do dia, o PCI. Mas talvez você enxergue um potencial de precificação nesta métrica inflacionária que os nossos contribuidores até essa altura do programa enxergam também, só que em menor proporção. E você acha que a curva de juros brasileira está sendo puxada pela expectativa de um PCI que pode surpreender mais do que um rumor de Caged mais forte, que poderia ser um potencial inflacionário? Essa curva pedindo 14 pontos base tem qual resposta, na sua opinião? Ótimo, Léo. Então vamos lá. O PCI pro trader hoje é algo memorável, e então não é um alocador de recurso, não é o PCI que vai fazer uma mudança de tomada de decisão de alocar o capital para aqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2. Agora, quando a gente fala para o dia de hoje, o PCI vai gerar uma volatilidade elevada, né? Visto que, inclusive, as expectativas é que o dado venha um pouco mais forte e dê uma amargada lá fora nos Estados Unidos da América. A curva de juros tem um pedido de 4, 5 pontos base com o Caged aí sensacional, mas todo esse restante a gente pode daqui a pouco ser surpreendido talvez aí por um contexto de uma agenda externa, né, fora algo do que a gente tem na agenda macro. Então eu não colocaria tanto o peso da Penad para essa curva de juros e para essa abertura catastrófica do índice, né, do jeito que abriu
saiu essa ponta vendedora, eu acho que vem algo adicional para nossa sexta-feira aí, para poder encaixar esse quebra-cabeça. O PNAD, olha aí, o tamanho dessa queda não faria jus a única e exclusivamente PNAD, não. E você, obviamente, ficou ligado nesses rumores de que o Caged apresentaria números mais fortes na foto de hoje, não é? A mediana das projeções oficiais ronda 220, 225 mil postos e os rumores de ontem sugeriam 400 mil postos. Você acha que o trader que aposta nesta hipótese de leitura para justificar o estresse da curva de juros está viajando ou realmente pode ser essa busca por proteção, desconfiado que o mercado está com a real força de trabalho, ainda que a PNAD tenha sugerido, mais do que sugerido, tenha demonstrado um aumento do desemprego no Brasil? É que não se sustenta, Léo. Eu acho que é isso. Saiu a notícia, o mercado reagiu de formato imediato, mas ele não se sustenta. Então acaba sendo o que o PCI vai ser para o trader aí que não pegou o movimento da abertura, a PNAD, o Caged vai ser o que já aconteceu na abertura, mas não se sustenta. Então a curva de juros hoje não tende a ficar estressada, trazer a manchete, não vai acontecer a highlight, por exemplo, da Brasil tem queda na bolsa, tal, curva de juros pede prêmio por causa de Caged. Não, é um movimento que ocorreu de formato imediato e tende a logo mais, inclusive, começar a obter o seu devido arrefecimento. 9h15, gostei, Gui, a gente volta contigo em instantes, em 15 minutos, o PCI nos Estados Unidos nos pauta. Vamos para a segunda cobertura especial do dia, temos vários assuntos a tratar. O Coutinho antes atualiza o racional gráfico, com o dólar em R$ 5,77, o avanço de 0,47%, o índice em 132.995 pontos. Olha, o dólar arrefeceu o seu viés de alta, embora ainda claramente suba, enquanto a bolsa arrefeceu o seu viés de queda, embora claramente ainda caia. Fala, Coutinho. Bora, tava dando uma fibada aqui, pessoal, gráfico de 4 minutos, agora vamos pro intraday. Então olha só, no intraday o índice montou um envelopezinho de baixa, caiu, lateralizou, caiu, belezinha até aí, tudo bem. Chegou no 133055, sentiu, então tá lá paradinho agora em cima de suporte, tudo bem, ainda baixista, então eventualmente o índice pode, se subir, pega um leve respiro, continua caindo. Próximo objetivo desse cara, 1,32,680. No caso do dólar, o dólar festou por R$ 5,78, agora também dá uma desacelerada, é a inversão da figura do índice, ou seja, o dólar se cair, seu primeiro ponto é R$ 5,759, se não, volta e retesta os 780. A gente precisa de um pouquinho mais de tempo, porque a gente está exatamente nos dois instrumentos em 2 pontos de inflexão. Papai. Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia, meu amor. O que você manda de bom? Você me ama, meu amor. O papai também te ama. Obrigado. Que fofa, tá Fiboninha. fofa, né? Que fofa, Fiboninha. Olha só. Fiboninha, manda, ó, faltam 13 minutos. 13 minutos para que a gente tenha o PCI. Manda um recado para nossa audiência, passa uma mensagem positiva antes da divulgação do dado, que eu já vou inaugurar a cobertura especial em instantes, Fiboninha. Vai lá, capricha. Titio. Tô com dor de barriga. Eu peço pra você encorajar o público, tu mete uma dor de barriga, putz, aquela vida, hein, Fiboninha? Tô preocupada. É, eu imagino, o PCI tem uma relevância importante, né? Tá vendo o silêncio da reflexão? Você geralmente chora quando é pra parar. Geralmente você fala, quando é pra parar. E agora você não falou, foi nada. Ah, então tá bom, às 9h17. Vambora com as movimentações para os Estados Unidos. Girando, passeando pelo mundo. DXY, VIX, yields de 2, yields de 10 anos. Vai começar a cobertura especial quando faltarem 10 minutos. E a gente tem o quadro agora, ó. DXY, 104,451. É, assim... A gente chegou a narrar esse DXY na faixa do 103, acenando para do 102,900. E você vê que essa semana colocou o DXY, ou recolocou o DXY, numa outra prateleira, né? A gente já está em 104,500, se você quiser arredondar um pouquinho. O tamanho da força que esse PCI vai ter para trazer a força do dólar global mais para cima ainda, ou mais para baixo, aí seria o enfraquecimento, aí seria a fraqueza, é uma força ou é um potencial que vai depender muito do número absoluto e do qualitativo.
É inegável que a data 2 de abril, ela tá atropelando em protagonismo, né? Só se fala dela. VIX, 2,14% de avanço. Nós estamos acima dos 19 pontos. Muita atenção para o patamar dos 20, que é aquele a partir do qual o apetite pelo risco fica bem menor, tá? Especialmente para o investidor institucional, especialmente para a indústria. Veja que os yields, e aí você vê o descolamento maior da nossa curva de juros ante a curva americana. Os yields de 2 e 10 anos estão fechando. Nós temos 2 pontos base a menos. Se eu tenho o rendimento menor, o valor de face, o preço do título está maior, ou seja, está havendo uma demanda maior pelos títulos da dívida americana. Está havendo uma busca maior por esses títulos. Na prática, eles estão ficando mais caros, por isso que o rendimento está ficando menor. Busca por proteção antes do PCI, busca por proteção antes do dia 2 de abril. Aliás, o Trump é tão ativo nas redes sociais. Você está indo para um final de semana que é a antessala do dia 2 de abril. Não vai rolar busca por proteção. Você está indo para o último final de semana antes do dia 2 de abril. A galera não vai proteger um pouco os ganhos? É uma sexta-feira cuja a inércia sugere mais realização e conservadorismo. A ver, trader que é trader tá com a prancha no peito, aguarda a onda e busca se antecipar ela no máximo instantes antes, né? Buscar muita antecipação num cenário como esse, diante do qual a gente tá, é mais complexo. Tesla vai subindo 1,7%, estendendo o ganho de ontem em 0,39%. A Amazon está caindo 0,40%, a Meta está no 0,0%, o Google cai 0,40%, a Nvidia sobe 0,6%. Nvidia e Tesla são as exceções ante as 7 magníficas. Afinal de contas, Apple e Microsoft estão caindo. Camila Nascimento, pré-mercado americano, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Você fala com a gente. O S&P 500 recua 0,20% aos 5.681 pontos. Dow Jones cai 0,02%, bem perto da estabilidade, aos 42.289 pontos. E Nasdaq recua 0,13% aos 19.775 pontos. Já Russell 2000, índice de small caps, perde 0,09% aos 2.067 pontos, Léo. Olha, amigos, viés de baixa, portanto, lá nos Estados Unidos. Viés de baixa é o que a gente tem nesta proporção que a Camila colocou. Vamos inaugurar então a cobertura especial a partir de agora, 9 horas 21 minutos. Guilherme Cunha, começa com você. Depois o Coutinho faz um passeio gráfico aqui, vamos fibar os yields de 10, o próprio VIX e o S&P. Gui, a gente volta a estar próximo das mínimas do ano nas bolsas americanas. O VIX volta a se aproximar da faixa dos 20, se a gente pensar que ele esteve recentemente nos 17. E nós temos um dólar a nível global mais forte. Vem aí o PCI, diz pra gente o que você vai fazer. Vamos lá, Léo, acho que alguns comentários adicionais aí, né? Quando a gente fala de Bolsa Americana, nós trouxemos uma cornetada que é o cenário dos 5.400. Se lá é alvo, a gente vai ter que estar olhando para lá sem muita surpresa, tá? Então, nada cai numa linha reta, nós tivemos esse respiro e pode vir a traduzir na continuidade dessa queda até esses 5.400, tá? Inclusive é o que eu venho absorvendo, acreditando cada vez mais para a Bolsa Americana. Nunca aposte contra os Estados Unidos, mas também não vai comprar nada na emoção, que senão você acaba se enroscando. Então esse é o cenário. O dólar, né, forte mais globalmente, eu acho que é um pouco complexo porque a gente teve uma queda extrema e a gente pode estar vendo só o respiro, né? Então tem que tomar um cuidado com o dólar também a nível global. Ele tem tudo para poder se fortalecer, mas tem que confirmar essa perspectiva, tá? Caso contrário, a mesma coisa. A gente pode vir a ter um cenário inflacionário nos Estados Unidos, uma manutenção de um juros alto lá por mais tempo e também obter um arrefecimento na moeda americana. Então, Estados Unidos, não há como você fazer uma aquisição de uma compra, né, nos Estados Unidos antes do alvo ou do dia 2 de abril, e o dólar ele vai estar num cenário convencional junto com o ouro. O ouro abriu e já foi bater as suas máximas históricas exatamente por esse cenário de maior proteção para o cenário do dia 2 e tudo que vem já acontecendo. Então é muito forte esse movimento de compasso de espera para esses acontecimentos no início de abril. O PCI tem lá os seus relatórios trazendo uma movimentação que é expectativa acima do esperado. Se isso vier a acontecer, cai tudo
né, numa gravidade muito forte, mas se vier em linha, ou não, abaixo acho que nem tem que pautar, mas se vier em linha, a gente já tem um cenário de retorno de boa parte desse movimento de manhã, que é muito mais pânico do que um cenário justificável. Eu, Guilherme, não consegui pegar um cenário bonito da abertura aí do índice, faltou um pontinho para poder pegar lá a ordem no 5781, então eu vou estar líquido, estourou para algum lado, é ali que eu vou. É isso, 9 horas com 24 minutos. Outro dia teve um ouvinte que perguntou o que é essa coisa de estar líquido e tal, né? É você não estar alocado, tá com ali a grana na mão, literalmente, daí a ideia de liquidez, e na medida em que o cenário se confirma, bota esse recurso, bota essa grana exatamente na posição mais favorável para aquele cenário. Então, quando o Gui diz está líquido, ele tá com a grana na mão nesse momento, tá aqui, ó, tá na mão dele. E aí, surgindo o cenário, ele vai alocar com a maior agilidade possível em cima do contexto. Boa, Gui. Boa operação para você, meu garoto. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer juntos a inflação lá nos Estados Unidos. Eu vou trazer a prévia já, o consenso, para você se ligar. Antes tem o Coutinho. Coutinho, vamos fazer um passeio gráfico. É o dado mais importante, mais aguardado da semana. É o dado de inflação americana preferido ou predileto do Fed. Você vai nos ajudar fibando nessa ordem, por favor, Coutinho. Yields de 10 anos, VIX e S&P. Se liga aí. Vai lá, Coutinho. Bora. Então vamos lá, chefe. Yields de 10 anos, pessoal. Mercado cai, mercado corrigiu, mercado caiu, mercado lateralizou. O que a gente vê? A lateralização altista. Então a gente está ali nos yields de 10 a 4,34 com potencial de alta. Então a gente está vendo, no caso do 10, potencial altista, estourando, no pior caso, 4,55%. No caso do VIX, o VIX veio caindo tranquilão, então nos últimos 3 dias úteis virou, faz um fundinho antes da minha mínima e agora começa a subir de novo. O Alessandro, membro do canal, perguntou se o VIX é fibável. Dá para fibar, é porque neste caso eu estou dentro de uma lateralização dentro de um canal, então eu não tenho figura gráfica, mas se eventualmente eu tiver um pivôzinho ou um envelope, é a mesma coisa. E, para terminar, no caso do S&P 500, está aqui na tela para você, sentadinho em cima da média móvel de 200 para quem gosta, numa figura gráfica ruim, então tá aqui, sobe, lateraliza, o mercado americano de forma muito lenta vai subindo a 5.693, objetivo 5.900. Quem chega mais cedo aqui com a Camila Nascimento no Esquenta do Mercado já entendia que o dia era um dia de menor apetite pelo risco, de maior busca por proteção. Tava na cara, né? Dia 2 de abril vem aí, é o grande dia, já antecipamos aqui. Se você fizer aqui um passeio pela minha tela, Léo, a gente vai conseguir mostrar que, por exemplo, na Ásia, o fechamento todo foi negativo. Se você partir para a Europa, todos os índices acionários por lá estão no negativo, a exceção fica com o Reino Unido, mas é uma levíssima alta de 0,20. Se você pegar a força do dólar ante as moedas mais desenvolvidas, o dólar está ganhando de todas elas. Quando você olha para os ativos brasileiros negociados em Nova York, os ADRs, todos no negativo, todos caindo, em linha com o que o Indifut está mostrando aqui. Se você pegar a performance contra os emergentes, a exceção fica sendo, da moeda sul-africana. O range sul-africano está ganhando do dólar em 0,25. É uma vitória épica. O dólar está ganhando praticamente de todo mundo, só perde para o range sul-africano. Commodities e energia. Também aguardando esse PCI, você vê o petróleo Brent aqui na faixa dos $73 com 36 centavos, gás natural praticamente estável lá na Europa, nos Estados Unidos uma queda maior de 0,80. E as commodities metálicas, o Gui chamou atenção para isso também, não é? O minério de ferro está estável, mas ele falou do ouro. O ouro continua sendo muito buscado, a gente tem $3.109 a onça Troy, uma alta de 1,59%. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a tabela da volatilidade. Senhoras e senhores, olha o VIX aumentando, 2,5%, 19,14 pontos. Vamos ao consenso? Vamos organizar a parada? Entender por onde deve ir o número hoje, o que está em jogo com ele, em termos de consenso, projeção e afins. Então bora lá. O PCI de fevereiro, principal indicador da agenda internacional, com potencial para alterar a aposta nos juros, pode surpreender para cima ou para baixo, e a previsão para o índice cheio e o núcleo é de 0,3% na margem e de 2,5% ou 2,6% na base anual. Espera-se, portanto, que o PCI cheio de fevereiro avance 0,3% e que o núcleo também.
Na base anual, espera-se que o índice cheio entregue 2,5% e que o núcleo do qual você exclui alimentos, preços de alimentos e de energia, fique em 2,6%. A meta de inflação perseguida pelo Fed é de 2%. Então nós ainda estaríamos diante de uma inflação superior à meta do Fed. Porém, se em acordo e diálogo com o consenso, numa foto melhor e mais saudável. Lembrando que hoje ainda tem o sentimento do consumidor lá da Universidade de Michigan. Qual que é a última observação que eu coloco para vocês antes da divulgação do PCI? Muito provavelmente essa fotografia ainda não seja capaz de entregar o impacto inflacionário que as medidas do Trump têm contratado. A foto de março certamente vai trazer mais pistas disso, e em especial a foto de abril, já que o dia 2 de abril é o início do tarifaço do Trump. Todos preparados? Ó, boa operação. Deixa o like. Tá nervoso? Deixa o like. Tá calmo? Deixa o like. Deixa o like que melhora tudo. Atenção que a robozada acordou. A robozada boa do meu planeta. Vem aí. PCI nos Estados Unidos. Foto referente ao mês de fevereiro. Senhoras e senhores, tem muito em jogo. Gira o relógio. Camila Nascimento convocada. Vem aí a fotografia. Primeira reação do mercado de tentativa de compreensão. Vai mostrando o aumento do VIX por hora, ó, quase 3%. DXY parado em 104,400. Curva de juros americana insiste em fechar. Os yields de 2 estão para virar. Vamos com você, Cá. Números na telecobertura, você com a voz. O índice de preços PCI de fevereiro ficou estável em 0,3%, em linha com o esperado. Na base anual, o PCI se manteve em 2,5%, em linha com o esperado e também com o dado anterior. Já o núcleo do PCI, em fevereiro, registrou alta de 0,4%, levemente acima do dado anterior, que era de 0,3%, e também levemente acima do consenso, que também era de 0,3%. Já o núcleo do PCI, na base anual, ficou em 2,8%, também levemente acima do dado anterior, de 2,7%, e da projeção de 2,7%, Léo. Ok. Primeiras informações que vão chegando para a gente entender o fenômeno inflacionário americano. Ó, eu vou linha a linha aqui, hein? Então, núcleo do índice de preços do PCI, um pouco mais forte. Se esperava 0,30, veio 0,40. Na base anual, por tabela também mais forte. Se esperava 2,7, veio 2,8. Aqui nós temos mordidas. Aqui vieram mordidas. Vamos ver se vem assopro. E vem. O índice de preços cheio, no mês de fevereiro, apresentou 0,30 de aceleração. Era o que se esperava. Aqui a gente pode considerar um assopra. O índice de preços na base anual vem em 2,5%, exatamente como se imaginava. Nesse contexto, podemos considerar uma sopra. Então, por hora, guardem aí, núcleo um pouco mais forte, a Camila já está pesquisando no release, daqui a pouco ela anuncia um destaque do PCI, mas o índice cheio em linha com o consenso. Aí vem renda pessoal, amigos. A renda pessoal do americano médio avançou 0,80%, o consenso apontava para 0,40%. Aqui é morde, hein? A renda está aumentando. Só que olha o assopra. Sempre morde e assopra com óculos do Fed, tá, pessoal? Com óculos da inflação. Os gastos pessoais em fevereiro ficaram em 0,40, quando o consenso apontava para 0,50. Pô, então pera lá um pouquinho. A renda do americano, em média, está aumentando muito mais do que o consenso, mas o consumo está diminuindo em comparação com o consenso. Que recado isso passa? É claro, o recado é muito claro. É a ideia de que a economia americana ainda está produzindo um ganho pessoal relevante ou acima da média, mas a confiança do consumidor está abalada neste momento, ou começa a ficar mais abalada, com o consumo pessoal, com o gasto pessoal mais fraco, mesmo diante de uma renda maior. Então a gente está falando do quê? De um aumento da poupança do americano? Do investimento do americano? 9 horas com 33 minutos, e havendo um encorpamento desse investimento, qual natureza seria a desse investimento? Uma natureza mais conservadora? Porque as bolsas estão nas mínimas do ano. Agora o giro dos ativos aqui, ó, yields de 2 e 10 anos mantendo a toada de fechamento. Nós temos 2 pontos base e meio a 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. O VIX parado nos 19,20, 2,78%. DXY,
104,425 pontos. Olha aí o aumento do apetite pelo risco em Tesla, 1,46%, e parou aqui, né? As outras fotografias me parecem ter aprofundado o viés de baixa. A Amazon está caindo 0,6%, Meta 0,35%, Google 0,63%, Apple quase 1% de queda, Microsoft 0,70%. Nvidia diminuiu também o viés de alta, 0,33% de avanço, depois de ter caído ontem 2%. Só Tesla tem sido exceção. Vamos conversar com a Camila agora para olhar Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. É você, cara. S&P 500 recua 0,39% agora, 5.671 pontos. Dow Jones cai 0,17% aos 42.232 pontos. E Nasdaq perde 0,34% aos 19.730 pontos. Vamos dar uma olhada também no Russell 2000, que cai 0,34% aos 2.062 pontos. As bolsas ampliaram um pouco da queda, Léo. Amigos, caprichem no like, são quase 2.200 pessoas antes das 10 da manhã. Mete o dedo no like que isso ajuda e muito a gente. Vocês não têm ideia de como isso favorece a entrega do nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Organicamente a TC News chegou até aqui, organicamente ela continuará firme e forte se vocês seguirem nos incentivando, nos apoiando e caprichando aí nas ferramentas de interatividade. Com isso, ó, já temos 900 likes, dá pra gente buscar 1.000. Vamos pra repercussão também da porta pra dentro, e aí tem Coutinho e tem Guicunha. Ó, da porta pra dentro, o dólar aqui praticamente estável na alta de 0,47. Ele não mudou. Tava subindo 0,45, tá subindo agora 0,47, 0,50 agora, R$ 5,773. Indifut caindo 0,32%. Aqui tem notícia. O Indifut limitou as perdas ou diminuiu o ímpeto de baixa a partir do PCI. Coincidiu. Estava caindo quase 0,6, agora cai 0,3. 133.335 pontos. E a curva de juros segue descolada da curva americana. Nós temos 11 pontos base, 12 pontos base a mais. Coutinho, o dólar e o índice estão na tela. Você aproveita, pega a palavra, vamos juntos. O que a gente tem aqui na direita é o dólar, né? Ele subiu, agora lateralizou bonito, né? O dólar deu uma estilingada na hora do PCI, mas já voltou, permanece no 0 a 0 dentro de um canal. R$ 5,767, R$ 5,780. O viés do dólar a priori é altista, mantém aquele pivôzão de alta longo que a gente vinha falando, melhor acima de 5,78. Índice do seu lado esquerdo, o índice virou, né? Tinha lá o seu envelope de baixa sendo montado, o PCI quebrou. O índice sobe, cota 1,33,350, a sua máxima 1,33,610. Guilherme Cunha, meu amigo, diz aí, Guilherme, o que você vai fazer? Saiu o PCI! Tristeza triste, né? Afinal das contas, não estávamos numa grande expectativa aqui para o PCI. O contexto acaba sendo os dados muito mais em linha do que qualquer cenário de divergência. Então continuamos na trajetória convencional inicial do dia. Nós utilizamos um indicador aqui, Léo, muito interessante, chamado High-Low Activator, um nome complexo, mas uma simplicidade muito grande. Ele indica a possibilidade de uma perspectiva de uma mudança inicial de tendência. No índice, ele virou em meio à notícia, então traz essa expectativa do índice trazer um retorno para depois chamar novos vendedores. O dólar, como está na tela, o indicador também naturalmente o fez, manteve totalmente parado, não trouxe nenhum sinal, seja para o comprador ou para o vendedor, então está mais a bola agora, felizmente ou infelizmente, para o índice, em um pré-cenário de abertura aqui do Nossa Vista, e para mim não vai ter segredo, tá, Léo? A partir do momento que inverter esse indicador para a ponta vendedora no dólar, eu vou pegar uma beliscadinha aí, porque ficou devendo dentro do PCI. Dado em linha, nada a se fazer, até mesmo lá fora a volatilidade foi bem baixa, a agenda hoje mais, né, agora esvaziada, tem falas no meio do caminho, mas que não estão tanto no radar oficialmente do trader, então deixa esse índice subir, e a partir do momento que virar esse indicador para o dolinha, a gente também consegue pegar a nossa da ponta trader. Até meio-dia, afinal, hoje o pós-ajuste também tem às 16 horas, acaba sendo já uma boa olhada para o que a gente pode esperar para a segunda-feira, o cenário do nosso vencimento de contrato. 9h38, grande Gui, meu parceiro Guilherme Cunha, dá tempo de um destaque final, daqui a pouquinho eu te passo para a gente fechar os trabalhos dessa sexta-feira.
9h38, você vê, o Gui resume bem, né, com a poética frase tristeza triste, porque não me surpreendeu, em linha com o que o nosso Morning Call construiu, é um PCI que mexeu pouco, na minha opinião, por duas razões. Uma, o Gui matou muito bem, né? Basicamente os números vieram em linha. Só que para mim tem notícia quando você contrasta a renda pessoal em média do americano com o consumo pessoal dele. Não é qualquer coisa você ter uma renda de 0,8 quando se espera 0,4 de crescimento, né? E um consumo que é de 0,4 quando se espera 0,5. Quer dizer, se a renda quase dobrou em relação ao que se imaginava, você espera que o consumo esteja pelo menos um pouco acima do que se imaginava. E na verdade ele está um pouco abaixo. Então para mim a grande notícia desse PCI passa por essas linhas, eu também vou usá-las para conversar com os nossos comentaristas. Mas tem o segundo eixo. E o segundo eixo é o que a gente alimentou muito no Morning Call. É a ideia de que esse PCI ele tem um potencial de negociação amarrado por uma dinâmica que é constante. O CPI costuma antecipar parte do que o PCI vai entregar depois. E por outra dinâmica que é peculiar, essa não é recorrente. É o dia 2 de abril e é toda a expectativa que gira em torno deste dia. E eu volto a colocar um alerta. Atenção para você que vai para o final de semana. Todos vamos, não é? Sábado já bate a porta. É um final de semana em que a busca por proteção é a inércia, é o movimento automático. Qualquer coisa diferente disso é exceção. A regra, a inércia para esse final de semana, para o dia 29 e dia 30, é busca por proteção, uma alocação de capital mais defensiva. Léo, mas que é isso? Eu tenho churrascão aqui, eu vou ser ousado no meu final de semana. A galera vai vir aqui, eu tenho piscina em casa, piscina. Vou fazer um show. Não, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Aliás, aproveite, eu estou me referindo ao contexto financeiro diante da apreensão e do nível de incerteza que o dia 2 de abril tem contratado. Então, por mais confiante que você esteja, tome esse cuidado. A inércia está sugerindo uma direção. Se colocar contra ela, pode custar caro, a menos que você tenha a onda. Aquela onda. Sabe aquela onda? A Fibonacci vive pegando. É essa aí, ó. Tchá. Essa aí mesmo. Você tem ginga também, vai. Faz o tchá. É mais forte do que eu, não preciso falar. Começa a música, quer ver? Começa aí de novo, Leozinho, ó. Faz o tchá. Ó a ginga aqui, ó. Não, é automático, ó. Vem mais forte, tchá. Tá vendo? É assim, ó. Vai com delay, às vezes vai. De novo, ó. Vou te ensinar, ó. Tchá. Ah, não, vai de novo. Tchá. Pronto, fácil. Coutinho, a onda pode virar a inércia. A inércia é por busca de proteção. Vocês acham que é fácil ficar trabalhando com esse olhar do Coutinho aqui, né? Esse olhar de julgamento, claramente uma figura erudita, só ouve Beethoven. Tanto é que erra todas no karaokê do Coutinho aqui com o Vini Custódio. Tá me julgando por conhecer a música. Qual é o problema? Nenhum. Claro. Nenhum. É que a cada dia que passa eu me encanto mais com você. Tá. O tchá fecha a semana. Demonstrou ginga. Ok, mas essa é muito mais uma trilha sua, essa aqui, ó, não é? Ah, tá vendo? Olha lá. A diferença. Outro nível, né? A Fibonacci é mais da música clássica ou do pagode sertanejo? Fibonacci não, Fibonacci é do rock and roll. É do rock and roll a Fibonacci? Rock and roll. Mas ela tá muito comportada. Você tem que... Você troca a roupa dela? Eu tenho a impressão que ela vem com a mesma roupa toda semana. Fibonacci é que nem Olivia Palito. Ela sabe o armário dela, ela tem tudo igual. Ah, entendi. Ela é meio metódica. Entendi. Coutinho, vamos lá, meu garoto. Pra gente liberar o Gui, traz aí índice dólar. Capricha, Coutinho. Bora. Índice do seu lado esquerdo, o índice continua subindo. Mantém 1,33,610, o que eu falei na minha entrada anterior. O dólar não. O dólar vai perdendo força. A lateralização, que era um sobe, lateraliza, sobe, começa a dar sinais que isso aqui vai virar um pivô. Eu posso até me adiantar, se vocês quiserem, a gente vai tirar esta linha e vai colocar o dólar, cujo objetivo era no 7,67, o dólar vai passar a 7,52. 9h43, Guilherme Cunha, meu amigo, fecha o seu comentário neste clima de orquestra. É você, Gui. Tá maluco? Como disse um amigo meu aí no chat, cheirinho de sexta-feira. Que orquestra o quê? Tem que correr, Léo. E se virar agora aí, o próximo candlezinho, pra baixo, vermelho no dólar, confirma o indicador do railzinho que a gente comentou aqui e é o início
de uma operação que pode ser show. Se não virar também, deixa pra depois, deixa pra mais próximo, deixa pra sextar. Meu povo, só não vai inventar moda, só não vai antecipar movimento, só não vai usar o trade da fé, só não vai usar o sócio torcedor B3 em plena sexta-feira pós-Coringão, que daí fica cansativo. Bora, Léo, eu vou pegar essa queda do dólar, vou postar lá na comunidade do TC também e vou embora pra fazer esse meu churrasco aí. Tchau, Léo! Beijo pra você e a todo mundo. Vai lá, Gui. Olha lá, ó a ginga sertaneja. Faz a ginga aí, Gui. Que isso, hein, Gui? É muita ginga. Vai, Gui, olha lá. Ei, garoto, tá bom. Vamos votar, meu povo! 9h44. Gustavo Lima e você! Tchau, Gui, tamo junto, um abraço, 16 minutos pras 10 da manhã. Nós temos agora 2 assuntos pra tratar. O primeiro passa por um aprofundamento do PCI, mas o segundo, que vai virar o primeiro na verdade, é um destaque de notícia que a Camila Nascimento acabou de identificar e toca nas tarifas. Então, ó, para tudo, tarifas de novo no radar, Camila Nascimento. Vamos com a notícia primeiro, então? Bora. A China certamente responderá com contramedidas se os Estados Unidos insistirem em prejudicar os interesses do país em relação às tarifas recíprocas. Em referente às tarifas que vão ser anunciadas no dia 2 de abril, esta foi uma notícia que saiu na mídia estatal chinesa. E complementando, a China disse que se os Estados Unidos querem discutir cooperação, o respeito mútuo é um pré-requisito, Léo. Ok, portanto a China se posicionando com ênfase, tal qual fizeram alguns países ontem diante da tarifa de 25% contra os automóveis importados pelos Estados Unidos, decidida por Donald Trump recentemente. China, portanto, também com um posicionamento firme em termos de eventual retaliação, contramedidas, o termo que foi utilizado. Agora sim, o aprofundamento do PCI. Você, Cá. De acordo com o release do PCI, o aumento da renda pessoal em fevereiro refletiu principalmente aumentos nas receitas de transferências correntes pessoais e na remuneração, entre elas os benefícios sociais do governo. Dentre os benefícios sociais, o aumento refletiu principalmente créditos fiscais de prêmio para seguro de saúde adquiridos. E uma observação é que em fevereiro alguns funcionários do governo federal optaram por aceitar uma oferta de demissão. Os funcionários federais que aceitaram essa oferta são contados como empregados nos dados. Não teve nenhum ajuste nesse sentido, porque esses funcionários vão continuar a receber a compensação até que se separem oficialmente do governo federal. Esses são os destaques iniciais. Léo, tendo mais, eu trago de novo. Excelente! Temos agora 9h46. Que cena bonita. O Buca fez questão de tirar uma selfie com a Fiboninha, é verdade? Eu vou fazer uma foto no GPT, olha aquela de desenho. Sei, tá? Sei. Eu vou postar agora nas minhas mídias sociais, né, meu amor? Olha aí. Amor. Agora Te amo. É um love aqui, ó, do Buca com a Fiboninha, depois daquele acidente. Foi claramente um acidente. Buca, bem-vindo, meu irmão. Temos muitos assuntos pra tratar. Vamos lá, o vamos acidente lá, Léo. não é um deles. PCI. Você que manda, PCI. A expectativa estava em 0,33, estava bem perto do 0,35, que vira para 0,4 e infelizmente veio no 0,4, né? O Core PCI veio pior. Eu achei os dados ruins, tá? Gastos pessoais veio abaixo do esperado, com uma inflação acima do esperado. De novo, um set de dados. Alguns, né? O CPI veio um pouco melhor do que o esperado, o PPI veio um pouco melhor do que o esperado, mas esses componentes do CPI e do PPI bateram alguns deles para inflar o PCI, tá? Eu tô com a mesma cabeça dos Estados Unidos. Eu acho que a gente está chegando num final de uma história de tarifas que o mercado já está ficando um pouco cansado. A gente vai descobrir praticamente todo o formato no dia 2 de abril. Não significa que vai acabar, mas acho que a fase mais aguda ela vai passar depois disso. E aí eu vejo o S&P podendo andar de volta com mais tranquilidade. Acho que o S&P fez fundo nos 5.500. Não existe nada certo e exato no mercado financeiro. Se fosse para apostar aqui com uma arma na cabeça, eu diria que o S&P fez fundo nos 5.500, porém eu não descarto, obviamente, existem N fatores que podem fazer a bolsa cair abaixo desses níveis, e a gente ainda tem mão para aumentar os Estados Unidos. Eu não fui de cabeça,
porque apesar de eu achar por um feeling e intuição de que foi o fundo, a gente ainda tem uma gasosa aí, ficha para colocar abaixo de 5.500, Léo. 5.500 perdendo esse suporte. Batemos máxima histórica ontem, o fundo de novo. O fundo sobe mais de 6% no ano. O fechamento de ontem, né? A gente, na história do TC Cosas, a gente roda mais ou menos 200% do CDI, lá desde 2022, tá? Estamos animados. Tem algumas posições de Brasil que a gente acabou aumentando, né, ao longo das últimas semanas, e novas posições. A gente fechou Localiza, tá? Falando aqui para vocês que eu tinha avisado. Buga, desculpa te interromper nisso, mas até para você aprofundar com mais calma no Brasil, deixa eu fechar a caixa do PC antes, tem muita dúvida chegando. Teve uma linha que me chamou a atenção. A renda do americano, em média, superou bastante o consenso, 0,8%. E o consenso era 0,4%. Enquanto que os gastos não superaram o consenso, que era de 0,5%, veio em 0,4%. O que essa dinâmica sugere para você? Pode mostrar um consumidor um pouco mais receoso. Tá vindo renda, mas não estão gastando. Talvez pelo nível de incertezas que os Estados Unidos esteja atravessando, de tarifas, do que vai ser o formato final, de potencial de alta de preços. A gente pode ver um consumidor um pouco mais receoso. Está refletindo muito na confiança do consumidor, né? Veio abaixo. Acho que uma parte dessa confiança vindo abaixo é dos próprios democratas, né? Os Estados Unidos é bem dividido, praticamente 50-50, simplificando aqui o Fla-Flu. E até vai sair o Michigan novamente. O Michigan tem vindo também com uma tiragem bem de republicanos mais otimistas, democratas mais pessimistas, mas o fato é que não adianta falar que é viés político, né? 50% da população está mais receosa e provavelmente deve estar gastando menos, né? É recessão? Não tem nenhuma evidência, né? Como eu falei no programa anterior, o presidente do Bank of America, que é o maior banco dos Estados Unidos, disse que os consumidores estão gastando no cartão de crédito, que ele não vê nenhuma recessão iminente. É descartado o cenário de recessão? Não, acho que tem aí 25% de chance de recessão. É importante que a inflação mostre que é somente um soluço. Vai ser difícil os próximos 2 meses, né? Entrando tarifas, qual vai ser a magnitude dessas tarifas? A gente ainda pode ver um espirro de inflação. Depois, a gente deveria ver esse negócio mais controlado. Ontem o Elon falou, eu vou cortar $1 trilhão. Falou aqui, né, Leozinho? Você comentou aqui, né, Leozinho? Sim, então, vou cortar $1 trilhão até final de maio. Vai conseguir? Cara, final de maio tá aí, né? São 2 meses, né? Se tiver um corte dessa magnitude, isso tem um fator deflacionário importante. E um outro componente que não está sendo falado, mas que o Trump está sendo falado, mas não está na intensidade, porque o mercado tá muito na paranoia de tarifas, né? Que é o corte de impostos, né? O Trump falou ontem que vai ter um tax cut jamais visto, né? Em termos de magnitude. Isso é positivo para as empresas americanas, né? É ruim para a dívida, né? E a gente tem que ver como é que vai ficar essa equação, mas é positivo para as empresas americanas. 9h52. Buca, 2 de abril virou a grande data, o divisor de águas no primeiro semestre de 25, pelo menos. Como é que você vai operar o dia 2? Eu vou tranquilo. Eu acho que o mercado americano, Léo, ele é um mercado que ele é vencedor no longo prazo, o mercado de ações. Já comentei também aqui, o investidor americano, pessoa física, varejo, o americano tem cultura de investir em ações, tem $7 trilhões em Treasury Bills, né? É na renda fixa americana. É um valor muito grande, então significa que se a bolsa cai, uma parte desse dinheiro tem o potencial de entrar em bolsa. Eu acho que é uma oportunidade muito forte, principalmente porque depois depois de passar essa fase aguda de tarifas, a gente vai ter uma fase bem mais palatável para o mercado em se tratando de governo. A gente vai virar uma pauta para ficar numa pauta de corte de impostos e, potencialmente, se você corta impostos, você expande o lucro das empresas.
Então, se está tendo algum nível de revisão, e é bem discreto hoje de revisão de lucro por ação no mercado americano, está tendo revisão de PIB, mas não de lucro por ação, e é até curioso, depois com esse projeto tramitando no Congresso de corte de impostos, pode ter uma revisão para cima do lucro das empresas, e é isso que vai impulsionar a Bolsa. Ou seja, me parece que sem dar de ombros para os riscos que você vê, até de uma desaceleração ou eventual recessão nos Estados Unidos, sua posição é otimista com os Estados Unidos, você enxerga Estados Unidos para cima. Várias empresas legais caindo, tem TSM, que é a empresa mais importante do mundo de chips, tem um broker que é a Robinhood, eu achei uma posição bem interessante, a Airbnb eu gosto, tem um evento no início de maio para anunciar novidades, a gente tem olhado, a gente gosta do Facebook, acho que o Facebook nessa era de inteligência artificial, ele é dominante, sempre foi dominante, ele é mais ainda aí com AI. Então, tem nomes aí, tem nomes bem legais e bem interessantes nessa fase, nessa realização que aconteceu nos Estados Unidos. Pode mais? Pode, beleza. A gente vai comprar as melhores empresas do mundo um pouquinho mais baratas. Essa é a cabeça. Buca, eu te interrompi para a gente voltar e fechar essa caixa americana quando você estava aprofundando as atualizações das posições brasileiras. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Bom, o Brasil é o seguinte, o Brasil está ficando com um técnico, o investidor local voltou a bater no índice, o institucional, né? A gente viu um stop cinematográfico aí no início do ano, ao longo de janeiro e fevereiro, estavam vendidos em 230 mil contratos de índice, esse short foi reduzido para 90 mil contratos e agora subiu para 145 mil contratos. O investidor local voltou a apertar o short e a bolsa está perto de máximas. Atenção aqui. É verdade que esse short tem um carrego bom, né? Acima de 1% ao mês por conta da taxa de juros bem elevada que a gente tem. Então significa que o Ibov precisa subir 10% se o cara carregar um short hoje. Menos, né? Porque eu estou tratando em 12 meses, um pouco menos de 10%. Mas significa que o Ibov precisa subir muito para esse cara perder dinheiro. Eu não acho ruim um short de índice contra uma carteira comprada e alguns nomes, principalmente nomes que eu digo de high beta, são nomes que andam mais, né? Dá para fazer isso, inclusive a gente está um pouco short de índice, tá? Estamos um pouco short de índices versus uma carteira comprada de Brasil, de alguns nomes aqui, já citei alguns deles para vocês, Happy Vida é uma delas, reportou, deu um susto, caiu 12, aí subiu 8 no mesmo dia, fechou flat, depois caiu um pouco. Anunciaram recentemente uma grande gestora montou posição na Happy Vida, que eu gosto, a Esquadra, entendem bastante setor de seguros. A Happy Vida não é só uma seguradora, é uma empresa verticalizada que opera hospitais, mas eles entendem bastante da tese, mais 5%. Eu acho que é um dos nomes que ele é um nome que deveria ser mais fácil de carregar. É uma empresa que gera caixa, que tem um crescimento que não é de 2 dígitos, mas pode ser de 2 dígitos. É um carrego positivo. Passou por uma questão de depósitos judiciais que a empresa perdeu 17 bilhões de valor de mercado, sem sentido para o tamanho do problema. Não é um problema para trazer esse tamanho de realização. A empresa já anunciou que vai reajustar em 1,5% os planos e que vai ser compensado. Então, a gente tem cabeça do setor agro também do Brasil, a gente gosta de alguns nomes, inclusive reportou, bateram na ação, a gente comprou, aumentou a posição, a ação subiu depois. Então, a gente está olhando algumas coisas de Brasil, tá? Como eu falei para vocês, a gente está naquela trilha. A gente está indo para o meio, para o final do ano, vamos sentir temperatura e pressão. A gente pode ficar ainda maior em Brasil, no meio para o final do ano, a depender de como vai ser essa disputa eleitoral. Aí vamos para a eleição, que todo mundo gosta, todo mundo fica me xingando aqui, às vezes quando eu falo de um lado, do outro, entendeu? Mas a gente não vai parar de falar, né? Vamos continuar falando de política? Com gancho, porque o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está no evento, e o Tarcísio trouxe algumas declarações, inclusive sobre a eleição. Ele destaca: Brasil precisa de pacificação. Está numa agenda que não leva a lugar nenhum. Julgamento de Bolsonaro só vai se discutir durante meses esse assunto. Um mesmo assunto por anos. O que vamos ganhar com isso? Ele problematiza.
Diz ainda que é preciso reequilibrar os pratos do poder, legislativo, judiciário e executivo. Destaca que há preocupação exacerbada com a eleição. Tem que entregar resultado, diz ele. São alguns dos highlights que o painel Mover Pro está colocando. Tá falando como presidente da República. Futuro candidato a presidente da República, Quando ele governador... fala, né? Tem que equilibrar os Tarcísio poderes. de né? Freitas, mas isso é um presidente, um candidato a presidente falando. Meu Deus do céu. Pois é. E o vice do Tarcísio falou ontem numa reportagem de que o Tarcísio é cada vez mais candidato à presidência da República. Vice, governador do Tarcísio. O Tarcísio não vai falar que vai ser candidato, eu já falei 1 zilhão de vezes, 1 quadrilhão de vezes aqui pra vocês. Ele só teria a perder, né? Ele só tem a perder, mas política é assim, você tem que olhar as entrelinhas, né? Os recados, quem tá por trás do Tarcísio, Kassab, o vice falando. Você viu Aliás, o Kassab? o Zé Dirceu falando. O Zé Dirceu trata o Tarcísio como o oponente do Lula. E você viu que o Kassab colocou abertura para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes? Ele não descarta. Ele pode ir para a corrida do Palácio dos Bandeirantes. Pois é. Então é isso, Léo. Então, assim, significa que é o Tarcísio? Não, porque política é, como falam, igual as nuvens, né? Cada dia tá de um jeito. Mas... É um candidato lógico, né? Que vai ser extremamente forte. Provavelmente vai angariar um apoio muito grande dos países de centro. Tá falando em pacificação, mas tem uma agenda sim de direita, de segurança pública dura, que tem que ser mesmo. O Brasil tá cheio de bandido. Mas eu acho que é um nome forte. Aí, vai ser o Tarcísio? Não sei. Vamos esperar. Muito provavelmente, pessoal, é só no início de 2026 que a gente vai ter essa resposta. E se o Bolsonaro for realmente condenado agora no plenário, são 5 processos, né? Se for condenado no primeiro, existe a chance, inclusive, do Bolsonaro ser preso esse ano. E uma vez o Bolsonaro preso, fica no colo do Tarcísio. 10 em ponto. Ó, Bucar, como não sei se você chegou a ver essa manchete, me pareceu que não, vou colocar pra você, porque boa parte do público pode não ter visto também. Olha aqui, ó. Kassab admite à CNN disputar governo de São Paulo em 2026 se Tarcísio der aval. Ex-ministro disse Nossa, que aceitaria... Isso é uma bomba, hein? Ex-ministro disse Bota que... a bomba aí, bomba aí. Tá bom pra você? Nesse nível? Bomba, uma dinamitezinha. Ex-ministro disse que aceitaria a missão se governador concorrer à presidência e o convocar para a eleição estadual. Vamos ver, 10 horas com 1 minuto. Não é típico do Kassab. Não mesmo, é muita exposição. Né? Se expor dessa forma, o Kassab sabe jogar muito bem esse jogo. Se estão falando nessa intensidade... porque já eu acredito que esteja ocorrendo uma grande movimentação por trás nos bastidores para que isso aconteça. A verdade a gente já sabe, né? O Bolsonaro, ele tem o destino dele, já está claro com essa composição do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro vai ser condenado no plenário, né? Não adianta ter um advogado, acho que transcende essa questão. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas a composição do Supremo Tribunal Federal está claramente indo condenar o Bolsonaro ainda esse ano. Não deve ser em 2026, vai ficar muito próximo da eleição. E se ele for condenado, ele vai ter que cumprir uma parte dessa pena preso, né? E eu acho que isso é apavorante para o PT, na minha visão. Você falou de nuances da política. Tudo que o PT não deveria querer é o Bolsonaro preso. Aí... A direita, ao contrário do que falam, vai ficar muito mais fortalecida, né? Muito mais engajada. E se for o Tarcísio é um candidato que não é extremo como o Bolsonaro em algumas questões. Ele pode pegar, inclusive, votos dessa esquerda mais light que está insatisfeita com o preço da picanha e da cerveja. Você falou das nuances da política e tem uma outra camada para a gente acrescentar. Houve quem entendesse que a presença do Tarcísio de Freitas ao lado do Bolsonaro, num podcast chamado Inteligência LTDA, horas antes do Bolsonaro ter o seu julgamento iniciado
e ele desembocou numa classificação como réu, também é um sinal que a política manda de que Bolsonaro tivesse que abençoar alguém, abençoaria o Tarcísio pro espectro da direita em 26. Ô Léo, sim, e o próprio Bolsonaro falou em uma entrevista, lembra? Ele falou, Sim. sirvo de para-raia para candidatura de direito, falou o nome do Tarcísio. Então, de novo, a gente está especulando, mas a nossa função é especular, afinal, né? Tentar antecipar. Estamos aqui porque é o evento mais importante do Brasil, vai ser, obviamente, eleição presidencial, e caso esse nome entre como um candidato, a Bolsa vai dar um rally truculento e furioso. Então, estejam cientes disso. A Bolsa está respirando eleição agora? Não acredito. Tem um pouco de popularidade do Lula, 20%, mas a Bolsa está indo no externo. Todas as bolsas da América Latina estão subindo, China subiu, agora deu uma consolidada. É isso que a gente está rodando. Mas na hora certa, esse mercado vai respirar somente eleição, e se for o Tarcísio, a gente vai ver, como eu já falei aqui, um rally muito forte da Bolsa Brasileira. São 10h04, eu vou compartilhar minha tela pela última vez, antes da gente se despedir do Buca, com uma notícia, e depois na reta final separei 3 perguntas da audiência, enquanto a gente vai... Vou dar um spoiler, hein? Vai ficar o recado na boca do Buca, mas eu vou dar um spoiler. Dizem que tem CDB a 140% ou até 140% do CDI, voltando para a prateleira lá na comunidade do TC. O Buca já conta essa história para vocês. Buca, muita gente está pedindo para você comentar essa manchete aqui, ó. Lula indica ex-ministro Guido Mantega para Conselho Fiscal da Eletrobras. E aí? É uma piada. É uma piada, mas não é surpresa. É o que a gente imagina que vai acontecer. Aconteceu agora na Tupi, tá acontecendo na Eletrobras. Infelizmente, é a realidade. Eu não acho que faz muito preço na Eletrobras. Conselho Fiscal é importante, sim. A Eletrobras vai cair alguma coisa hoje. Mas, enfim, 2026 está aí, né? Espero que mude essa história. Lula indica, portanto, o ex-ministro Guido Mantega para o Conselho Fiscal da Eletrobras e entende o Buca que a notícia é negativa, embora tenha um potencial de precificação para baixo contido. 10h05, vamos fazer o seguinte, CDB a até 140% do CDI, estoques renovados. Nós voltamos então com esta divulgação. O QR Code já está na tela para você acompanhar e aproveitar essa oportunidade. É o seguinte, o CDB Trader para todos os usuários da TC Investimentos está à disposição. A gente está falando de CDB a 120% do CDI. Mas para você que é assinante Master, o CDB pode ser de até 140% do CDI. É uma oportunidade apenas espetacular. Se você não faz parte do plano Master, aproveita, você vai conseguir assinar no plano mensal, tá no 7990, 79,90. É só escanear o QR Code que está aqui na tela que o nosso atendimento vai te ajudar. Corre, o produto está sujeito à disponibilidade. Aproveita aí. Vai lá, Buca, enquanto a gente mantém o QR Code, o link tá na descrição e também anexado no chat do YouTube. Caminhos não faltam. 3 perguntas nossa audiência mandou. Você quer comentar o CDB ou posso ir direto para as perguntas? Sem asterisco, né? É o que eu tenho falado. Tem muita propaganda de corretora, CDB 200% CDI, 150%, você só pode colocar R$2.000, só vale por 2 meses. Aqui é sem asterisco, você pode colocar até R$250 mil e esses CDBs têm um duration, uma duração bem maior, tá? Alguns de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses e depois a gente vai renovando junto com a equipe do TC. Então aproveita a oportunidade, tá? Sem paralelo aí esses CDBs, é só abrir uma conta na TC Investimentos, 3 minutos e vocês podem usufruir CDBs de uma rentabilidade um pouco menor do que a dos assinantes Master. Assinante Master paga aí a mensalidade no plano anual e tem CDBs até 140%. 10h07, Buca, para te liberar 3 perguntas que eu separei. O Kleber Neves está falando de Intel. Ele diz assim, nunca ouviu o Buca falar a respeito da empresa. Não gosto. Não curte o case de Intel? Não, eu acho que a Intel ela perdeu a mão, é complicado. Eu não apostaria em turnaround nos Estados Unidos. Até porque eu não tenho... Eu sinceramente, Léo, os Estados Unidos para mim é mercado de cavalo corredor, entendeu? Se você vai investir em Intel, por que você vai investir em Intel se você vai comprar TSM hoje a 16, 17 vezes lucro? Que é a concorrente da Intel, faz chips, vai começar a fazer chips de 2 nanômetros,
tem muito mais tecnologia, muito mais escala, muito mais condição. Eu prefiro comprar uma empresa de 16, 17 vezes lucro, que eu sei que é vencedora nata. É a principal empresa do mundo, é TSM. Disparado hoje, né? Então eu não investiria na Intel, eu pegaria nomes mais fáceis, dá para ganhar 50% na TSM, tranquilo, ali, num prazo um pouquinho maior, ou mais, né? Eu prefiro o TSM. Buca, segunda pergunta, muita gente querendo te ouvir sobre as manchetes que circularam essa semana na cooperação Oncoclínicas Hapvida. Léo, é normal. A Hapvida, antes de tudo, ela é uma seguradora. Ela não consegue atender os seus clientes em 100% da tua rede própria, tá? Ela tem um nível de atendimento aí de mais ou menos 75%, se não me falha a memória, tá? Então ela fecha parcerias, inclusive com o próprio SUS. Às vezes o paciente vai no SUS, né? Ela tem que reembolsar o SUS. E ela fecha parceria com algumas redes privadas também. Então acho positivo, é um acordo positivo para a Hapvida, melhora a qualidade de atendimento, melhora a rede, melhora a capilaridade, acho positivo para a Hapvida sim, tá? A Hapvida é uma empresa dominante, o maior concorrente da Hapvida é o SUS, e sinceramente é fácil concorrer com o SUS, né? A Hapvida tem condições de crescer a partir de agora, ela limpou a base dela de beneficiários, tinha uma sinistralidade mais alta, ela subiu os preços, deu uma limpada nessa base, ela está pronta para crescer em 2025, depende da economia também, mas acho que ela tem todas as condições de mostrar um crescimento talvez de 2 dígitos, com sinistralidade baixa e com a questão dos depósitos judiciais, pendências judiciais lá resolvida, diminuindo trimestre a trimestre a partir de agora. E a terceira pergunta mais endereçada para você é a seguinte: Tesla com a política tarifária do Trump. Bom para Tesla. Então, você defende essa tese, né? E a mordida de 25% sobre as importações de automóveis. Por que é bom para Tesla? A Tesla faz 100% dos veículos nos Estados Unidos. Ela tem as fábricas, ela vende para 100% dos consumidores os veículos fabricados nos Estados Unidos. Elas têm outras gigafactories em outros países, mas a produção local nos Estados Unidos abastece 100% do mercado. Portanto, a General Motors, por exemplo, ela tem fábricas no México. Ela tem que trazer carros do México para vender nos Estados Unidos. Vai tomar uma tarifa de 25%. Ford, idem. Aí os carros mais premiums, os alemães, a Porsche, Mercedes, BMW. A Porsche, 100% dos carros importados. Mercedes, 50%. BMW, 50%. Então, o preço desses carros vai subir. E a Tesla tem um carro que compete com esses carros, algum deles, né? Que é o Model 3, né? Compete com uma BMW Série 3, compete com uma Mercedes Série C, etc. Então, a Tesla vai ser beneficiada neste caso, por este ponto, por essas tarifas. Obrigado, Buca. Valeu, galera. Tamo junto. Esse é o Buca. 10 e 11, para tudo. União Europeia planeja concessões para Trump após tarifas recíprocas. Várias reações no momento, hein? O S&P esticou, passou a avançar mais, o DXY fechou, caiu praticamente 0,50. E nós temos aqui o euro em relação ao dólar também reagindo imediatamente. Acabou de sair numa das ferramentas aqui de agregação de notícia que a gente monitora, no caso o Financial Juices. Portanto, vamos a um novo giro. A volatilidade aumenta também diante da brusquidão dos movimentos, mas nesse caso o movimento mais favorável para os comprados, pro apetite pelo risco. Por quê, amigos? Porque no fim do dia isso aqui sugere uma moderação europeia, e essa moderação europeia deve ajudar o Trump a não escalar, ou a não continuar escalando. Olha só, vamos lá, precisamos fazer um outro giro, é como se estivesse começando uma outra dinâmica a partir de agora. Na tela para vocês, primeiro a tabela da volatilidade. Olha como o DXY fechou. Nós estávamos em 104.500, agora 104.250. O VIX, claro, né, com tantas mexidas rápidas, ainda se mantém nos 19 pontos. Olha o fechamento dos yields de 10. Yields de 10 fechando 5 pontos base a 4,31%. Vamos ver o índice acionário lá nos Estados Unidos, ou os índices acionários lá nos Estados Unidos. Não dá para falar que as mexidas foram tão intensas nas 7 magníficas como foram na tabela da volatilidade. Aqui a gente viu um aprofundamento do fechamento dos yields de 10,
e a gente viu uma queda no dólar a nível global, uma diminuição da força da moeda americana a nível global. No caso das 7 magníficas, me parecem variações percentuais relativamente próximas das da última atualização. Vamos ver com a Camila Nascimento se algo mudou em relação a S&P, Nasdaq, Russell 2000 e também o Dow Jones Futuros. Pois não, Cá? O S&P 500 recua 0,32% agora, aos 5.674 pontos. Dow Jones cai 0,09% aos 42.267 pontos. E Nasdaq recua 0,36% aos 19.732 pontos. Vamos dar uma olhada também no Russell 2000. O índice de Small Caps perde 0,23% aos 2.064 pontos, Léo. Mais informações a respeito desse destaque. A União Europeia planeja uma folha de termos em concessões para negociações tarifárias com Trump. O bloco identificou concessões que está disposto a fazer ao governo Trump para garantir a remoção parcial das tarifas americanas que já começaram a atingir as exportações do bloco e aumentarão após 2 de abril. De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, autoridades da União Europeia foram informadas em reuniões em Washington esta semana que não havia como evitar as novas tarifas de automóveis e as chamadas tarifas recíprocas de Trump, que entrarão em vigor na semana que vem. As discussões também começaram sobre os detalhes de um potencial acordo de redução. Portanto, qualquer sinal de moderação ante 2 de abril tende a tirar o peso e a pressão, ou diminuir o peso e a pressão desta data. É o que eu estava brincando com a onda, né? A inércia qual era e ainda é de busca por proteção. Isso não significa, no entanto, que algum fato possa fazer a gente revisitar. Então a gente tem menos pressão do que antes desta divulgação deste destaque aqui para monitorar. 10 horas com 14 minutos. Coutinho de volta à nossa bancada. Coutinho, vamos ver o impacto para o dólar e para o índice. O dólar aqui está subindo 0,52%, R$ 5,774. E o Ibovespa abre os trabalhos, caindo 0,41%, exatamente a mesma variação percentual do Ibovespa Futuro. É você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do Ibov, o Ibov eu imaginei 610. O candle dos últimos 4 minutos, se não chegou lá, foi muito próximo. Então, olha só. Mercado caiu, mercado corrigiu, mercado agora começa a cair. A máxima foi 605. Então, olha só. Baixista, pivô de baixa, cai, corrige, cai, tudo sob controle. 1,33, 190, objetivo 1,32, 850. No caso do dólar, imaginei 746, não foi no 759, que na verdade era o primeiro ponto. Segue no meu longo pivô de alta, no meu pivô de alta mais curto, no meu envelope de alta mais curto, o dólar é pra cima. Dólar pra cima, ressalta o Coutinho. 10 horas com 15 minutos, o Gabriel Junqueira também tá na ponta da conexão. Traz o seu destaque inicial, é mercado à vista na veia. Alô, Gabriel, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, mercado dando aquela realizada, né, Léo? A gente teve uma sequência de altas muito fortes na Bolsa aqui no Brasil. Eu volto a dizer que é natural que haja uma realização na nossa Bolsa, seja por conta de um exterior um pouco mais avesso ao risco, questões de incerteza em relação ao dia 2 de abril. Isso tudo somado faz com que a gente possa ter aí uma certa realização. E o que está chamando a atenção hoje, Léo, é a performance dos papéis de exportadoras, né? Chamar aqui a atenção para Minerva e Marfrig, que estão no positivo hoje, e Suzano e Klabin, que mostram aí que não estão mortas e também mostrando uma performance mais positiva no dia de hoje com essa alta do dólar, Léo. Tem JHSF também, já adianto que o papel está avançando 4,33%, chegando a R$ 4,10 após o resultado do quarto TRI de 24. Vai ser um dos nossos destaques. Obrigado, Gabriel. Pensando aqui um pouco do que ele tem de raciocínio. Olha, a abertura geral nos mostra o seguinte. Tô pegando uma colinha aqui, ó, nos comentários do Ike Grafista. O Ike Grafista disse assim: VEG testou suporte, perdeu. VEG está abaixo de R$ 46,00, R$ 45,91. No ano cai quase 13%. Nós temos VEG 3 com queda agora de 1,03%, queda diária. Vale está abaixo dos R$ 58,00, R$ 57,99. Pegando carona, o Quarteto de Ferro como um todo apanha hoje, né? Os Minas está caindo 1, Gerdau está caindo praticamente 1 e CSN 1,10. Amigos, cor verde mesmo, só em Santander e Suzano, porque Banco do Brasil está no 0-0. Então Santander e Suzano avançando praticamente 0,9% em média, e aí a gente tem
todos os outros papéis no vermelho. Em variação percentual, o que mais se destaca é o papel de Magalu. Magalu cai 2,39% a 10,61. Eletrobras tem uma queda de 1,97% diante de Guido Mantega, indicado como conselheiro fiscal, e é o meu próximo assunto para tratar com o Gabriel. Há quem ironize e diga o seguinte: no fim do dia, a Eletrobras continua uma empresa estatal. Eu vi essas críticas no chat. Na tela para vocês. Lula indica ex-ministro Guido Mantega para o conselho fiscal da Eletrobras, e olhando para o corpo, pouco depois de assinar um acordo que amplia a influência do governo na Elet 3, o presidente Lula indicou Mantega para o conselho fiscal. O governo também indicou outros 3 nomes para o conselho de administração. Todos se posicionaram contra a privatização da Eletrobras: Silas Rondel, Maurício Tomalskin e Nelson Rubner. O Conselho Fiscal da Eletrobras, para o qual o Mantega foi indicado, é um órgão fiscalizador independente, enquanto o Conselho de Administração é o colegiado que define a estratégia da empresa. Por esta razão, o Buca entendia que na prática isso não deve mexer tanto com os preços. A primeira reação do mercado é uma reação mais negativa, com 2% de queda média. Os 4 indicados ocuparam cargos em governos do PT, de ministros das Minas e Energia ou da Agência Nacional de Energia Elétrica. Gabriel Junqueira, o seu comentário para a Elet 3. Bom, Léo, é realmente uma notícia negativa, né? Acho que só de ler o nome do Guido Mantega já traz um certo calafrio na gente aqui, porque foi o ministro da Fazenda que entregou uma recessão muito grande no governo Dilma, então tudo isso traz ali uma história, um peso, né, muito forte para o nome dele. Mas ao mesmo tempo, fazendo uma análise um pouco mais racional, eu não vejo motivo de que isso faça uma realização muito forte no papel. Primeiro porque o ponto desse aumento, né, da influência do governo na Eletrobras, isso já estava precificado, né, no acordo que eles iam fazer. Esse aumento, ele, apesar de ser relativamente bastante, também não muda, o governo não tem a maioria para aprovar temas, né, para mudar as diretrizes da empresa, né, ele vai ter 30% do conselho, então ainda tem 70% independente que pode votar, então isso não vai reverter a privatização, a Eletrobras não voltou a ser uma empresa estatal. Basicamente, a gente pode interpretar isso como sendo até mesmo um movimento aí para dar, né, uma força para os amigos, né? Então, Lula dando uma força para os amigos dele ali para fazer um extra numa condição de conselheiro da empresa. Então, eu vejo dessa forma, acho que o mercado vai interpretar negativamente, né? Então, ele está caindo um pouco, mas nada que mude a tese da empresa no longo prazo, Léo. Elet 3 no gráfico de Marcelo Coutinho. Bora lá, double clique nesse cara, Elet 3, double clique e enter nele. No caso de Elet, bom, baixista no curtíssimo prazo, gráfico de 4 minutos na tela, no longão, beleza. 4166, primeira resistência, sentiu, resistência macro, 4241, sentiu. O que eu posso fazer? Pego, dou uma fibada e dou uma esticada. Esse cara agora, se cair, cota 4089, primeiro suporte 3932, pior caso 3753. 10 horas 21 minutos, Coutinho com a gente. Vamos lá, saímos de Eletrobras e a gente vai para a VEG. VEG vai passando por uma realização que traz praticamente 13% de queda no ano, R$ 45,82, é uma queda de 1,23%. E aí, meu caro Coutinho, começar com você, porque essa perda de suporte é relevante. A empresa continua muito sólida, imagino que o Gabriel vai defender essa tese, mas subiu muito, não é? Ao longo dos meses acumulados, nos últimos 12 meses, por exemplo, 20% de avanço. Coutinho fala do gráfico. Bora, VEG estabilizada em região de venda, sua máxima 5,930 e de lá para cá só cai com pivôzinho de baixa. Aqui o Léo já identificou só de bater o olho no gráfico, cai, lateraliza, cai, perde suporte, R$ 46,30. VEG segue azedando, próximo objetivo 4,323 e se tudo der errado, 3,826. E durante muito tempo você olhou pro gráfico e falou, pô, VEG segue linda. Você vê que mudou mesmo o ciclo gráfico de VEG, agora a gente vê um momento de realização no papel. Gabriel, mas continua sendo uma empresa absolutamente sólida, não?
Não, certamente, né? O fundamento da empresa não muda, Léo. A gente pode discutir questões de tarifa, como que a VEG vai ser impactada por isso, questões de que o dólar realizou, então a empresa vai realizar, exposição dela no mercado dos Estados Unidos. Só que tudo isso somado, né, empacotado, a gente vai ter uma empresa que é muito boa, né? É uma empresa que surpreende, é uma empresa que aumenta a receita, que gera rentabilidade, que gera valor para o acionista. Porém, Léo, o mercado de ações, ele muitas vezes ele não tem as decisões tão pautadas, né, no racional, né, no fundamento, né? O mercado, como a gente chama nas finanças comportamentais, né, ele não é eficiente, né? Ele não vai precificar da melhor forma. Então, ele tem alguns exageros, ele tem movimentos assim que acaba tendo uma correção ou não. Por isso que é muito importante a gente fazer esse acompanhamento junto dos fundamentos com o gráfico. A perda de alinhamento da VEG, né, quando a gente olha o canal de alta que ela estava, é uma perda muito significativa que mostra uma rotação de mercado. Então hoje, como a gente tem um custo de oportunidade muito alto, algumas ações que vêm se destacando bastante e que muitas vezes não tem o fundamento necessário nos resultados para que você tenha uma alta expressiva, porém, por outros motivos ela vem ali entregando mais performance, vale a pena a gente ficar um pouco atento. É tudo uma questão de tempo, de timing. Então eu acho que talvez hoje valha o investidor olhar para a VEG com o olhar de que talvez tenham outras oportunidades melhores para ele rentabilizar o capital dele, Léo. Nossa próxima atração é JHSF, depois tem Guto Cerávolo ao vivo aqui com a gente. Cobertura do mercado à vista não para. Quem traz o destaque da empresa é Camila Nascimento. A JIF teve um lucro líquido consolidado de 410 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, uma alta de 94,2% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o lucro totalizou 861 milhões de reais, um aumento de 73%. Esse crescimento é resultado da ampliação da receita nas principais linhas de negócios da companhia, acompanhado de cortes de despesas e um avanço significativo da margem, Léo. E olha, isso rendeu uma matéria bem interessante aqui, ó, da Brasil Journal. JHSF tem tri forte puxado por shoppings e hotéis. Aqui, ó, matéria assinada pelo Pedro Arbex. Vamos lá, Gabriel Junqueira. Bom, Léo, o JHSF realmente teve um quarto trimestre muito bom. A gente fala na receita ali um aumento de 13% no ano contra ano, 46% trimestre contra trimestre. O segmento de incorporação foi 18% de aumento. Toda a parte de receita de shoppings crescendo quase 30%. Então foi realmente um resultado bom. O que chama a atenção é assim, a JHSF, né, ela é uma empresa que se alavancou bastante. Vale a gente lembrar, né, todos os empreendimentos na Fazenda Boa Vista, ela ampliou a Fazenda Boa Vista, está fazendo agora, né, os clubes aqui em São Paulo. Então tudo isso tem trazido para a JHSF uma estrutura de capital pesada, né? Então a empresa em 2024 ela começou a otimizar essa estrutura de capital. A alavancagem diminuiu, a companhia emitiu alguns CRIs, vendeu parte de alguns ativos não core, né? Então a gente está vendo todo esse movimento de melhora na estrutura de capital e o resultado do quarto trimestre mostra que a JHSF segue focada em ter uma estrutura de capital mais leve, né? Então diminuir a alavancagem, vender ativos não core e gerar valor para o seu acionista, né? Então vale a pena olhar para essa empresa. A gente vê que o mercado está premiando o resultado do quarto trimestre de JHSF, Léo. Muito bem, no gráfico JHSF3, Coutinho. Bonitão, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, subiu. Agora tá duelando com duas resistências, 4,10 e 4,14. Quem tá comprado tá bem comprado, não muda a tese. Peço atenção, objetivo 4,29, acho que vale colar um stopzinho, da eventualidade que essas duas resistências vençam a parada e JHSF cai. Ó, só um detalhe. Opa. Fala, meu amor. Vou comprar um lote. Você vai comprar um lote? De quê? De JHSF, JHSF? É claro. Tá bom, então, aí sem Você é problema. o pai e eu que tenho que decifrar. Sem criança? problema. Gente, eu tô brincando. céu. Sabe por quê? Eu estou tenso. Cê A tá Haddad tenso. está falando. Eu não sei o que, que vem Eu por vou aí. lá buscar um chocolate mas a pra você. Camila Nascimento sabe. Vai cá. O Haddad disse que a reforma do IR e o crédito consignado não vão pressionar a inflação. Ele também falou que o governo vai manter a rota, apesar da queda de popularidade. E segundo ele, a queda na popularidade é um problema global. Ele também comentou sobre a relação com os Estados Unidos, disse que os laços com o país são fortes e que não há razão para uma briga tarifária. Haddad também disse que Lula tá bem e que tem direito de tentar a reeleição, Léo.
Ok, anotado aqui, cá. Não me parece que vem uma grande notícia das declarações do Haddad. Os preços aqui no Brasil continuam relativamente parecidos com os da última atualização. Coutinho, meu querido, dólar e índice pra gente conversar com o Guto Cerávulo. Dólar R$5,771, o Ibovespa caindo 0,40, 132.618 pontos. Vai, Coutinho! Bora. Dólar permanece altista, não conseguiu, quando eu falei na minha última entrada, tava R$5,776, tava nesse candle aqui, não consegue romper 80, volta. De qualquer forma, vai afunilando para cima, né? Ou seja, os seus topos permanecem paralelos, porém os seus fundos são ascendentes. Então o dólar em algum momento, a priori, permanece com cunho altista para retestar R$5,780. Já o caso do índice futuro, o índice futuro lateralizado, baixista vai perdendo este envelope, vai de novo buscando 610. Figura do índice se torna desfavorável porque você tem topos descendentes e fundos ascendentes, o índice vai convergindo, teria um pouco de cautela. Próximo ponto, 133,610. 10h28, Leozinho, coloca os destaques de agenda pra galera, porque a gente vai ter na faixa das 10 atrações importantes pra monitorar, hein? Olha o que vem por aí. Nada. Aí você fala, pô, pera lá, mas você construiu tudo isso? É que a faixa das 10, com a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, diante do dia 2 de abril, que é quarta-feira da semana que vem, numa inércia mais defensiva, passa a ser um grande evento, amigos. E falta 1 minuto e meio para isso. Aí sim, na faixa das 11, o sentimento do consumidor, último grande evento macroeconômico internacional hoje. E aí você vai pular lá para as 14h30. O CAGED vai trazer o mercado formal brasileiro. São os principais pontos. No paralelo, tem o JDP Now pra gente se ligar, no fechamento aqui do Manhã TC News, início do almoço, lá pelo 12h30, discurso do Fed com Michael Barr e Rafael Bostic no radar, e as duas a contagem de som das Baker Hughes. Para além do CAGED, relatório da dívida pública 2h30 e Haddad participando da Arco Conference 2025, tudo isso no radar. A Camila Nascimento chamou com leilão, cara, é isso? Isso mesmo, Infracommerce em leilão com avanço de 37,50% na máxima do dia aos 11 centavos e informação de Ocon Clínicas também. Papel não saiu do leilão, tá com uma variação teórica de 1,96% e a B3 informou que a companhia vai permanecer em leilão até às 11 horas por block trade, Léo. Obrigado, cara. O Luca Boni ontem nos mandou um comentário aqui que eu fiz questão de ler. Tem sido uma dinâmica cada vez mais comum essa, né, de block trade em Onco 3. 10 horas com 30 minutos, então pagamos a abertura do à vista nos Estados Unidos e o Guto Cerávulo já é a nossa próxima atração. Senhoras e senhores, por lá, como é que estamos, hein? Depois desses sinais de moderação que vieram da União Europeia, na tela para vocês, DXY 104,190. O DXY tá diminuindo mais, hein? Estava em 104,500, saiu a notícia da Europa, foi a 104,250, agora já 104,190. Olha o VIX buscando os 18,9. Assopra que chega, hein? Yields de 2 e 10 anos fechando numa média de 4 pontos base a menos nos prêmios. Tesla abre em alta de 0,5, mas aí que tá, ó. Aí que tá. Você teve uma melhora no quadro da volatilidade? Teve. Essa melhora se traduz em apetite pelo risco sob a luz das 7 magníficas? Não. Continua a realização. Vamos ver se de repente tem rotação. A Cá vai falar de Dow Jones também. Vamos ver a performance de Dow Jones. Mas por hora, ó, Microsoft cai 0,7, Apple 0,9, Nvidia 0,3, Google 0,9, Meta 0,5, Amazon 1,86. Todos quedas. E nós temos em Tesla alta, é exceção, 0,25%. Mas está diminuindo o ímpeto de alta a cada minuto que passa, né? É a inércia defensiva, preste atenção aí do outro lado. Camila Nascimento, índices acionários por lá, vai cá! O S&P 500 começa em queda de 0,31%, 5.674 pontos. Dow Jones recua 0,37% aos 42.299 pontos. E Nasdaq perde 0,57% aos 17.704 pontos. Já o Russell 2000, índice de Small Caps, perde 0,29% aos 2.059 pontos, Léo. Boa, cara. Ou seja, tá tudo caindo. Tudo caindo no vermelho. Tudo no vermelho, lá nos Estados Unidos. Guto Cerávulo. Tem o protocolo aqui do índice do dólar, né? O dólar aqui no Brasil, a abertura do à vista nos Estados Unidos coincide com arrefecimento do ímpeto de alta do dólar, hein? O dólar agora tá em R$ 5,763. E o Ibovespa diminuiu o viés de queda.
Falei pra vocês, ó, com a abertura do mercado à vista americano, sempre um evento especial, especialmente na sexta. Especialmente. Fortemente na sexta. Melhorou, garotinho? Ah, muito obrigado, hein? Ibovespa caminhando mais pro 0-0 do que para aquela queda forte. Mas confesso a vocês, com algum estranhamento tô vendo, porque essa rotação ter sequência antes do dia 2 de abril é algo contraintuitivo para mim. Vamos ver se o Ibov vai demonstrar resiliência na dinâmica desta sexta-feira. Tá caminhando pro 0-0. Ainda cai, mas cai menos. Guto Cerávulo, o show é seu. Destaque de hoje, Central TC Investimentos. Muito bom dia. Hoje eu vou fazer uma parceria com meu amigo Coutinho. Pessoal, a gente viu aqui uma oportunidade ímpar. Invertido em açaí. Dá o show, dá a FIBAT, manda a projeção, a gente vai operar opção hoje. Vamos lá. Bilhetinho premiado, hein? Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar minha tela aqui. O que o Guto tá falando é isso daqui, ó. Açaí longa baixa, açaí longa lateralização, açaí encontra seu fundo, monta o primeiro pivôzão de alta, bonitão, foi lá 6,32, certinho na retração 61,8, sobe, lateraliza, sobe. Então você tem um ombro, cabeça, ombro invertido, você tem um pivô de alta, você tem um envelope de alta, tudo pra dar certo. E aí, pra quem não conhece, vai conhecer o bilhetinho premiado do Guto. Beleza, meu amigo. Qual a projeção ali que a gente conversou? 9,66 e a última projeção a 10,69, tá? Então a gente está vendo aqui um forte movimento de alta. Hoje a gente vai começar com uma operação que é extremamente especulativa. Pessoal, olha só. Você vai colocar, o seu risco é perder 100%. Então, pesa a mão. O que eu aconselho que não passe de 1% do seu patrimônio. Tá? Uma operação especulativa, alto risco, que não passe de 1%. Eu estou falando da Açaí Dado 842. Está negociando aqui no meio do spread com 48 de volatilidade. Tá? Projeção para 9,66. Eu estou falando um dia antes do vencimento, 1,24. Tá? E se bater os 10,69, que é a projeção final, vale 2,27. O melhor ponto, né, seria o rompimento dos 8,32. Rompeu máxima, vamos lá. Se fizer isso daí, vai bater na casa de 36 centavos. Vou considerar aqui a 36 centavos. Ganho, né, 2,27. Eu considerei aqui, cada um dentro do seu tamanho. Você vai aplicar R$360 e vai sair com 2.270. Relação risco-retorno, tá? 5,3. Então, é para realmente pegar na veia. E para quem não sabe, bilhetinho premiado, ele tem esse nome porque ele é realmente premiado, né? É um risco grande para um lucro grande. Beleza? Faca na caveira, dinheiro na carteira. Vamos ao pensamento do dia. Se puxarem o seu tapete e levar aqueles tabaco, sorria. E puxa o dele de volta. Ô, Guto, putz, você tava indo tão bem. Reconstrói isso aí. Resolvemos nossos conflitos sempre com a dialética, pois a sociedade não nos permite usar outro recurso. Guto Cerávulo, essa eu gostei. Gabriel, você que é um cara diplomata. Olha só, hein? Você viu o recado do Guto no primeiro momento. Sexta-feira é dia de maldade. Se puxarem seu tapete e você levar aqueles tabaco, sorria e puxe de volta. Olha, TV Vingança. Aí o Gutão tomou um banho de civilidade e falou: resolvemos nossos conflitos sempre com a dialética, pois a sociedade não nos permite usar outro recurso. Putz a vida, hein, Gabriel? Não, é uma aula todo dia, Léo. Professores de português ficariam orgulhosos de Guto Cerávulo. O Coutinho, o auge do Coutinho aqui em risada é com o pensamento do dia. A Fiboninha também tem aprendido muito com essas reflexões. Gabriel, a Camila Nascimento vai olha aí o Coutinho. Coutinho sempre gargalhando com o pensamento do dia. A Camila Nascimento separou alguns assuntos para o Gabriel comentar e na sequência tem o gráfico de Coutinho. Vai lá, cá.
Vamos lá, vamos começar por JBS. Olhando aqui o setor de proteína animal, a gente tem Beef 3 como exceção, Minerva com uma leve alta. BRF, forte queda de 1,48%, Marfrig uma queda de 0,39%, mas JBS, que está na mínima do dia agora, também se destaca, acompanhando o BRF nessa queda mais significativa de mais de 1%. O papel caiu 1,17% aos R$ 41,46. E você queria comentar sobre o JBS, trazer um relatório do Santander sobre o papel, certo, Junqueira? Exato, Cami. O Santander divulgou um update destacando que, apesar dos desafios de mercado e da alta recente da JBS, ela segue beneficiada pelo que a gente está vendo no segmento de frango e uma operação muito resiliente nos bovinos. Eles apontaram 3 pontos que podem ter passado desapercebidos dos investidores nesse último resultado do quarto trimestre. O primeiro diz respeito às matrizes, né, dos frangos, as famosas galinhas, né? Então a JBS encerrou 2024 com 26 milhões de matrizes, um aumento de 2,3 milhões em relação ao ano anterior. E quando a gente pensa que você está vendo um mercado de frango cada vez mais pulsante, spreads melhores, o milho nos Estados Unidos tem batido preços mínimos, né? Aqui na B3 é um pouco diferente, mas o milho Chicago tem batido preços mínimos, a companhia tem ganhado muito dinheiro no segmento de frangos, tanto é que a Seara e a Pilgrim's Pride, né, que é a parte de frangos nos Estados Unidos, tem sido o grande destaque delas, né? Apesar da alta acentuada também dessas matrizes, né, a gente vê que a JBS segue sendo ali a principal produtora de frangos do mundo, né? E também a queda na taxa de postura de ovos, né? Ainda que os dados sejam limitados, a gente percebe que a redução na produção de ovos em relação ao ano de 2023 segue trazendo uma valorização muito expressiva para essas matrizes e para esse segmento de frangos. Então, quando a gente olha para o segmento de frangos, a JBS está se destacando e tem sido aí o grande motor dos resultados da empresa, Cami. Boa, Junqueira. Vamos pro gráfico agora, Coutinho? JBS? Bora, vamos lá, pessoal. No caso de JBS, o papel tá bonitão, né? Ou seja, a JBS faz um movimento de lateralização. Tinha uma resistência na casa de R$ 40,62, figura gráfica agora. Sobe, lateraliza, vamos aguardar subir. Melhora acima de 4,233, objetivo 4,694. Quem tá comprado tá bem comprado. Azeda abaixo de 3,880. Boa, Coutinho. Eu vou pedir para você dar uma olhada também em CVC, porque o papel acelerou a alta agora. É a segunda maior alta em variação do Ibovespa, com avanço de 2,64% aos R$ 2,33. O papel acumula uma alta significativa na semana de 17%, na expectativa dos resultados da companhia, que foram divulgados e bateram um consenso. A gente teve até a teleconferência de resultados do CEO, que disse que 2024 foi marcado por um turnaround da companhia e que agora, com balanço estabilizado, a CVC fecha essa fase de turnaround e entra em um novo capítulo. Dá uma olhada pra gente no gráfico, Coutinho. Bora. No caso do CVC, pessoal, recordar é viver, né? CVC, ela está ainda num ponto de venda. Então, de novo, fiquem atentos. Vale uma proteção. Como o ativo não caiu e começa a lateralizar, essa venda se enfraquece na montagem de um novo envelopezinho de alta. Beleza. Então, só por favor, atento no caso de uma vol, por exemplo, como a vol de ontem, né? Onde você vê que você tem um candle longo pavio superior, longo pavio inferior, enfim, para evitar que a coisa azede e você não comece a devolver. O ativo tem 14 centavos de vol, então o stop loss ficaria na casa de 30 a 40 centavos. Então, vai lá, cola um stopzinho, se tudo der errado, você não devolve para o mercado. Junqueira, alguma coisa para acrescentar sobre CVC? Bom, CVC é uma empresa que passou por um turnaround no ano de 2024, ela vinha sofrendo demais depois da pandemia, trouxe de volta a família, né, que estruturou a empresa para dentro do management, e é uma empresa que tem conseguido consistentemente voltar a ter resultado, né? A gente viu que a operação do Brasil já está melhor, bem melhor, na Argentina ainda andando meio de lado, a gente sabe que a Argentina está passando também por um processo na sua economia ali de reestruturação, o argentino, né, tem acabado ali ficando um pouco mais restrito nos gastos, especialmente com turismo, mas mesmo assim a CVC tem sido um grande destaque, né? Eu acho que tem que dar um pouco mais de corda, é um papel muito volátil, é um papel que pode ter aí uma sensibilidade muito grande
atividade econômica no Brasil. Então, apesar do turnaround de 2024, se a gente continuar vendo essa piora nos indicadores, aumento de inflação, pode ser que CVC não ande tão bem quanto as outras empresas. Boa, Gabriel. E a Ambipar está em leilão também por block trade, assim como o Ocon Clínicas. E já que a gente citou o Ocon Clínicas, vamos voltar para o papel agora para comentar sobre o resultado, o balanço de Ocon Clínicas, que também foi divulgado. A empresa reportou mais um trimestre de melhora no capital de giro, redução do CAPEX e aumento na geração de caixa operacional, conseguindo reduzir a dívida líquida organicamente em mais de 110 milhões de reais. Qual que é a sua opinião, sua visão para o balanço de Ocon Clínicas, Gabriel? Bom, Camila, Oncoclínicas reportou resultados fracos no quarto trimestre. Os números vieram bem abaixo da expectativa, especialmente na geração de caixa ali no EBITDA, que ficou 16% abaixo do que o mercado estava esperando, desconsiderando, né, os 25 milhões em custos de desligamento de funcionários, né. A receita bruta cresceu só 9% no ano contra ano, também abaixo do esperado, com uma desaceleração no ritmo de crescimento. O volume de atendimentos aumentou em 6%, impactado também por uma decisão comercial de reduzir a exposição a pagadores com maior prazo de recebimento, priorizando a geração de caixa. O ticket médio cresceu 3,4%, isso é abaixo da inflação, então não foi positivo, não conseguiu repassar a inflação para os clientes. A margem EBITDA caiu 3 pontos percentuais de trimestre para 14,1%. Bom, basicamente aqui a Oncoclínicas está passando por um momento bastante difícil. A alavancagem dela segue em 3,8 vezes EBITDA, isso é uma alavancagem muito alta. A gente sabe que a Oncoclínicas está passando por um processo, né, de tomada hostil das suas ações por uma gestora que tem comprado sequencialmente ela, e aí o investidor precisa ficar um pouco atento. Você pode ter um movimento aqui na Oncoclínicas de fechamento de capital para uma volta, um re-IPO, depois que esses resultados estiverem melhores, mas até aí a gente precisa ficar muito atento, porque muito dessa alta vem de um movimento técnico ali, de uma compra especulativa nos papéis e não dos fundamentos da empresa. Às 10h44, Onco 3 passada limpo também pelo nosso Gabriel Junqueira. Bom, 16 minutinhos para as 11 da manhã. Para a gente organizar bem aqui essa reta final, o Gabriel Junqueira já vai preparar o destaque final dele. E aí nós temos uma bateria de atrações, né? Porque a gente vai ter, na faixa das 11 está bem agitada, daqui a pouquinho vem o Alex Martins. Aí, a partir das 11h05, a gente tem o Minuto Binance, depois tem o André Lichtenstein para falar sobre inteligência artificial, as 7 magníficas, alguns tópicos que ele separou. Aí, na sequência, a gente tem a participação do Fernando Marques e na reta final do Manhã TC News hoje, você que tem interesse em Donald Trump, guerra tarifária, questões geopolíticas e como isso vai impactar o cenário macroeconômico mundial, não deve perder a participação do professor do INSPER, Roberto Dumas. Dumas estará conosco na reta final do Manhã TC News. Então uma faixa das 11 pensada com muito carinho para você sextar com a gente aqui no Manhã TC News. TC News. Seu resultado é a nossa marca. Vamos conversar com o Gabriel Junqueira que vai trazer o destaque final. Pois não, Gabriel, último recado. Sextou com juízo, hein, Gabriel? O senhor tem a juízo, hein? Você faz essa cara de santo aí. Eu tô casado com o JBS, com o Marfrig. Juízo, hein, cidadão? Pois é, né? Sexta-feira chegou, Léo, e você sabe que enquanto vocês estavam falando aí, a Fibonia me mandou uma mensagem que com essa alta da JHSF, ela não quer um lote de ações da JHSF, ela quer um lote na Fazenda Boa Vista. Ô, louco, pra construir Gabriel. uma casa de final de semana, é isso que ela quer. Brincadeira. O negócio tá violento, viu? Gabriel, eu tanto acredito que é por isso que ela colocou esse fone. Eu não tava entendendo. Agora você entendeu, Coutinho, por que ela colocou o fone. É porque ela falou que ela tá participando da conferência de resultados. Salva de palmas para o Coutinho. Foi tipo stand-up agora, Coutinho. Arrebentou. Parabéns. Eu é que me surpreendo cada dia que passa com você. Gabriel, um abraço. A gente volta a falar na segunda-feira. Bom, eu que agradeço, Léo, um grande abraço e fica o convite para hoje, 12h45, a gente vai falar sobre a tese de Wiz, corretora de seguros, no almoço de negócios. Então, quem tiver interesse em falar sobre a Wiz, escutar um pouco sobre a tese da empresa, a gente vai estar lá junto com o Vini para falar um pouco disso. Grande abraço, pessoal, até segunda. Muito bom, grande Gabriel Junqueira, fechando mais uma semana aqui com a gente. E ó, pra gente agradecer aqui 2 trabalhos, né? E parabenizar, prestigiar 2 trabalhos, tanto do almoço de negócios, quanto da equipe da Mover, dessa vez o Luciano Costa,
Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, foi tão legal. O Almoço ele tem conseguido entrevistas com representantes de empresas de capital aberto relevantes. E ontem foi a vez do CEO da 3Tentos ser entrevistado. Ó, temos um histórico de 30 anos de crescimento, diz CEO da 3Tentos. Confiança muito grande no setor. Tá aqui, ó. Após apresentar um desempenho excepcional em 2024, com expressivo crescimento nos lucros, resultados operacionais e receita, a 3Tentos, empresa do agronegócio, fundada em 95, avalia que tem espaço para continuar sua expansão de forma sustentável, afirmou o CEO Luiz Osório Dumoncel durante participação na TC News nesta quinta-feira. Bem legal a matéria. Quem assinou foi o Luciano Costa, lá no FLJ, que é a Faria Lima Journal, site, portal aqui do TC. Parabéns ao Luciano, parabéns ao nosso Vini, Sandra Lacerda, Lucas Wood, todo o time do Almoço de Negócios. Foi mais uma bela conversa registrada ontem. Fique ligado, hein, do meio-dia às 15, Almoço de Negócios pra você. 13 minutinhos para as 11. Coutinho, ó, vamos pro gráfico de 3Tentos e aí eu se vira na FIBA. Já separei aqui 5 pedidos. Vamos trabalhar hoje, hein, meu garoto? Vai lá. Bora. No caso de 3Tentos, pessoal, lamentavelmente a figura gráfica não é boa, né? Então você tem aqui um sobe, um corrige e um lateraliza. Então isso aqui virou envelopão de baixa, cai, lateraliza, cai. 3Tentos não consegue rasgar R$15,12. Então assim, eu tô lateralizado e com viés baixista. Quem tá comprado, por favor, atento. O papel azeda a 14,21 e o seu objetivo passa a ser 12,72. Obrigado, Coutinho. Preparado, então, pra se virar na FIBA? Bora! Então, bora lá. Atenção, galera. Chegou a hora, hein? Manda ver na pergunta, bateria pra gente ouvir o Alex Martins na sequência. A primeira que vem é do Leandro Parinos. Ele quer a RML3. A RML3. Double clique nesse cara, Armac. Então, olha só. O papel já tá fibado. Quando você dá um reset no gráfico, lamentavelmente ruim, a não ser que você esteja vendido. Cai, longa lateralização, queda. O ativo tem objetivo 406, objetivo primário de objetivo final, no caso, recompra 263. O Daniel Pagnin tá pedindo CBAV3. CBAV3. Double clique nesse cara e zoomzão. No caso de CBAV, lateralizado, 456636, ativo dentro de um canal, chama compra especulativa sob suporte, sem figura gráfica, uma compra por harmônica, uma compra curta. O Rivotrilde tá pedindo Cogna. COGN. No caso de Cogna, double clique nesse cara, esse, bem, obrigado. Mercado sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Bateu no objetivo, R$2,11, cota 2,08. Próximo objetivo, 2,30. Da eventualidade do ativo cair, cola stop. Marcelo. Oi? Oi, meu amor. Tô com dor de barriga. Tá com dor de barriga? Não. Segura esse rojão aí. Segura. Fazer o quê, né? Rapaz, fica um velório depois que ela faz isso, né? 10h50. Esperamos que ninguém esteja em refeição neste momento. Nós temos aqui o Cleiton Souza, Unip 6, vai! Unip 6, Unipar. Double clique nesse cara e zoomzão. Unipar sobe, corrige, sobe, lateraliza, pode subir mais. Na verdade, a figura correta, já que a gente tá correndo, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fibar e depois a gente olha. O ativo, sua máxima 5682, já com o envelopezinho a gente pode considerar o próximo objetivo. Manutenção, objetivo 6069. O Léo pede Vale 3. Valecita, double clique nesse cara, volta que não entrou o meu teclado. Double clique em Vale. Vale estava no canalzão de alta, tudo sob controle. Mantenho o canal de alta, mantenho tudo sob controle. Se afasta de 5749. Ativo de manutenção. Compras a critério 6096. O Alessandro Lima quer saber de SPY. SPY. Lá fora, não? Lá fora? Deve ser, né? SPY. Vamos dar uma olhada aqui. Então deixa eu trocar de plataforma. SPY, Enter. Cliquei, entrou. Ativo cota $564. Se você pegar e voltar ao gráfico, baixista já junto com o mercado americano. Longa queda, leve correção,
sentado em cima da média de 200, esse cara ele é baixista. Seu objetivo é o retorno a fundo, $548. Para fechar, mais 2 pedidos. Quem é membro do YouTube do TC tem preferência. É o caso do Lucas Genebro, que pede Brave 3. Brave 3, Enter e Zoomzão. No caso de Brave, recordar é viver, lembra? Falei que Brave tinha uma venda no 22,15, como o papel subiu, seu objetivo passa a ser 2,598, só que, falei ontem ou quarta, esse cara eventualmente não subiria direto, então parou no meio do caminho, pode corrigir. Cola o stop, tá bem comprado a priori, só que, de novo, se resguarda em função de estar fora do ponto do Fibo. E pra gente fechar, tem, depois de Brave 3, o Lucas Han pedindo LJQQ3. LJQQ3, lojas Quero, double clique nesse cara e zoomzão. Lojas Quero, sai do seu canal, sai da sua acumulação alta sensível, tudo sob controle, R$2,95. O objetivo dele é 307, com o objetivo final 344. Tá comprado, tá bem comprado, só cola o stop da eventualidade que esse cara desça. 10h52, ó, faz um favor pra mim, acabou nosso tempo, o Alex já tá preparado. Leva ela num pronto-socorro. Que eu vou te falar, viu? O que ela comeu? Eu não sei, ô filha, o que você comeu? Fala pra mim, fala. É que ela tem Papai, minha fralda está suja. A gente percebeu. A gente imagina como vai estar. A bancada também tá complicada aqui. Tchau, Coutinho. Obrigado, meu irmão. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Tchau, Cami. Um abraço, pessoal. Eu volto às 14 horas com o Vini.